Fala pessoal, vamos lá para mais uma aula de hoje será narrada e vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial que teve início aí em 1914 a 1918, certo? A Primeira Guerra Mundial, ela teve aí as principais causas que foram elas: conflitos imperialistas, corrida armamentista e nacionalismo. Aí a gente tem a explicação de cada um, tendo aí o destaque, certo? Grã-Bretanha, França, Alemanha e Inglaterra. A gente tem que saber que a Europa estava vivendo um momento de grande glamour nesse período. Mas o estopim da guerra aconteceu com a morte de Francisco Ferdinando. Até então, a guerra não tinha sido declarada, mas com o assassinato do Francisco Ferdinando, né? Aí começam os primeiros conflitos, certo? Outra questão importante é que já havia, né, uma questão ideal, assim, de noções de começo de guerra, mas apenas no dia 28 de junho de 1914, com o assassinato de Francisco Ferdinando, foi que realmente a guerra aconteceu. Então aí começaram a se criar os principais blocos, que são eles: a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, né? Então a gente tem aí o chanceler, que idealizou a Tríplice Aliança, que foi formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália. Aí eu tenho aí Itália, Alemanha e Áustria, formando aí a Tríplice Aliança. Na formação da Tríplice Entente eu tenho Inglaterra, França e Rússia, que, só destacando, a Rússia era um dos países mais fracos dentro da Primeira Guerra Mundial, certo? E depois vocês vão ver que ela sai do bloco. A primeira fase da guerra, que foram duas fases na verdade, a primeira fase foi a guerra de movimento, e logo depois teve uma outra formação que foi chamada de guerra de trincheiras, onde tinha uma organização bem diferenciada, onde eu vou mostrar para vocês a imagem de como era organizada essas trincheiras. Estão vendo aí? Eles faziam meio que umas barreiras para se proteger, porque na primeira fase não tinha muita organização. Então nas trincheiras eram equipadas com hospitais, cozinhas e etc. Mas os problemas estavam só começando. Muitos soldados adoeceram e passaram por grandes dificuldades. Também nesse momento, né, foi colocada aí, né, a tecnologia dentro da Primeira Guerra Mundial. Também temos aviões, navios. Eu não coloquei as fotos dos aviões, mas também já tinham alguns, né? E isso é só como um resuminho, né, gente? Então vamos lá. Vocês vão ter mais aulas, claro, sobre a Primeira Guerra Mundial, porque é um assunto muito extenso, mas eu estou dando só o pontapé inicial. Aí tá aí o início do fim da guerra, para vocês terem uma noção do que aconteceu, e a entrada de novas pessoas, como por exemplo a saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos. O poder da Alemanha nessa questão, Hitler já estava presente na Primeira Guerra, certo? E eu vou explicar para vocês depois. Vejam só, a conclusão é essa aí, pessoal, a conclusão. Dê uma lida, certo? Ok, beijo pra vocês.